Mateus 8:1. Se você encontrou, por gentileza, fique em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler do 1 ao 3, que diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Amém? Você pode se assentar. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração sobre um toque que purifica a sua vida. Um toque que purifica a sua vida. Nós lemos aqui este texto e se nós olharmos o contexto da história, Jesus havia terminado o Sermão do Monte. Nós vemos alguns capítulos narrando, descrevendo, contando sobre o Sermão do Monte. E o texto que nós lemos aqui diz que quando Jesus desceu do monte, as multidões o seguiram. Então a palavra de Jesus era poderosa. O ensinamento de Jesus era poderoso. A presença de Jesus era poderosa. E a palavra mesmo do Senhor vai nos dar esta afirmação, este feedback, dizendo que as pessoas que ouviam os líderes religiosos da época falando, eles ouviam os saduceus, eles ouviam os fariseus, eles ouviam os sacerdotes, eles ouviam os escribas, eles ouviam os doutores da lei, mas quando eles ouviram Jesus falar, eles mesmos testemunharam dizendo: ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem tem autoridade. Então, o discurso de Jesus era diferente, o discurso de Jesus era poderoso, lógico, ele é a palavra de Deus, ele é a própria palavra. João vai dizer que no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a palavra manifesta, a palavra encarnada estava entre eles. E esta palavra viva, esta palavra eficaz, gerava esta atração das multidões. E nós precisamos buscar esta verdade. Na nossa vida, a palavra de Deus na nossa boca deve ser verdade. Não pode ser uma experiência, não pode ser algo superficial, não pode ser algo apenas de fachada. As pessoas, quando ouvirem falar desse Jesus através da nossa vida, elas precisam receber este impacto, precisam receber este poder. Então Jesus descendo, as multidões desceram, as multidões seguiram. E no meio da multidão, o versículo 2 vai dizer que um leproso se aproximou de Jesus. Um leproso. Quando nós olhamos para esta doença, esta enfermidade, ela é muito mais do que uma doença física. Era uma doença que atingia todas as áreas da pessoa que contraía. Quando nós olhamos para esse contexto de um leproso, a primeira coisa que nós temos que entender: quando o sacerdote decretava, era o sacerdote na época que dava o veredito, não é? Ele se apresentava diante do sacerdote: estou com a pele aqui um pouquinho diferente, tem umas manchas diferentes. E o sacerdote, então, ele iria fazer os testes, e após a constatação, o sacerdote ia dizer: você está leproso. E aquele era muito mais do que um decreto de doença, muito mais do que ir ao médico e o médico dar um diagnóstico. Era um decreto sobre a vida da pessoa dizendo: primeira coisa, você vai precisar se afastar da sua família. Se era solteiro, teria que abandonar pai e mãe, irmãos. Se era casado, teria que abandonar a esposa.
Se tinha filhos, deveria afastar-se dos filhos também. Veja que quando se fala de um leproso, não está falando apenas de um enfermo. Está falando sobre um decreto sobre a vida de uma pessoa. A pessoa teria que se afastar do convívio, do contexto familiar. Segunda coisa, o leproso teria que se afastar do convívio em sociedade. Ele não poderia mais transitar entre as pessoas. Ele não poderia mais caminhar pelas ruas da cidade. O leproso não poderia mais estar nas praças da cidade. O leproso não poderia mais ir ao mercado da cidade. Ele estava afastado da sociedade. Então, quando alguém recebia um decreto, você está leproso, primeiro, ele perdia o vínculo familiar. Segundo, ele perdia o direito social. Terceiro, ele seria excluído da cidade. Um leproso não poderia adentrar as portas da cidade. Fora da cidade, havia um lugar específico, havia um ajuntamento de doentes. Os leprosos iam para um lugar específico. E nós encontramos isto em muitos textos. Dos leprosos se afastando da família, se afastando da sociedade, se afastando da cidade e indo morar com outros leprosos fora da cidade. E o contexto social para o judeu fora da cidade significava pecado. Significava humilhação, vergonha. Porque o que sobrava dos sacrifícios pelo pecado no templo ou no tabernáculo deveria ser jogado fora da cidade, fora do arraial. O bode que era usado como expiação dos pecados, que o sacerdote, o sumo sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça e transferia o pecado da nação, ele teria que ser levado para fora da cidade. Então agora o texto está dizendo que um homem leproso se aproximou de Jesus. Era um homem que estava afastado da família, que estava excluído da sociedade e que estava expulso da cidade. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que aquele homem estava sendo afastado do seu próprio ser. Estava sendo afastado da sua própria verdade. Muito mais do que isso, ele estava sendo afastado do seu propósito. Lembre-se que eu sempre falo, ontem eu falei aqui, esses dias o pastor Hamilton me mostrou um esboço de 2003, de uma pregação minha. O pastor Hamilton é um homem das datas, né? Ele lembra das datas, sabe das datas. Então faz mais ou menos 26 anos que eu prego, eu sempre digo a mesma coisa, porque é uma verdade bíblica. Propósito, vocação, dons, chamada nós não escolhemos, nós descobrimos. Falei ontem isso aqui, por isso existem tantas pessoas frustradas no mundo. Tem médico que não foi chamado para ser médico, tem advogado que não foi chamado para ser advogado, tem músico que não foi chamado para ser músico, tem dentista que não foi chamado para ser dentista, tem, não sei, latoeiro, tem mecânico que não foi chamado para aquela função, tem vendedor que não foi chamado para a função. E tem uma vida frustrada, porque está fora do seu propósito. Então todos nós nascemos com propósito antes de nascermos. Antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus escolhe um propósito, uma vocação e coloca em nós. Isso nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Pessoas que nasceram para aquela chamada, pessoas que nasceram para aquela função, pessoas que nasceram para aquela vocação, mesmo que tenha descobrido lá mais tarde. Agora, este leproso, ele também havia nascido com propósito.
Esse leproso tinha nascido com um propósito extraordinário, esse leproso tinha nascido num lugar extraordinário, esse leproso, a origem dele era extraordinária. Esse leproso era judeu, esse leproso era filho de Isaac, era filho de Jacó, era filho de Abraão. Esse leproso, ele estava contado entre a descendência, entre as estrelas que Abraão pôde ver fora da sua tenda. Mas agora acometido de uma enfermidade, acometido de uma doença, acometido de uma adversidade, ele está longe da família, ele está longe da sociedade, ele está longe da cidade, ele está longe do seu ser, ele está longe do seu propósito. Então, quando nós estamos enfrentando uma enfermidade, nós estamos numa manhã da bênção, nós viemos aqui para ser abençoado. Eu não sei qual é a enfermidade que você está enfrentando. Quem sabe a sua enfermidade não seja física, quem sabe o seu corpo esteja funcionando perfeitamente bem, quem sabe os seus órgãos estejam funcionando perfeitamente bem, quem sabe as produções do seu corpo, de hormônios e tudo que precisa ser produzido, esteja normal. Quem sabe as células estejam se reproduzindo de maneira correta, mas quem sabe a enfermidade que você esteja enfrentando seja na alma. Seja uma crise existencial, seja uma frustração, seja uma decepção, seja uma memória de um abuso, seja a memória de uma traição que aconteceu. Eu não sei qual é a enfermidade que você está enfrentando. Quem sabe seja uma enfermidade no casamento. Quem sabe a enfermidade que você esteja enfrentando seja uma enfermidade profissional. Quem sabe seja uma enfermidade financeira. Quem sabe seja até mesmo uma enfermidade espiritual, que você está enfraquecendo na sua fé, que você está colocando em xeque, em dúvida, as promessas de Deus para a sua vida. Eis que um leproso se aproximou de Jesus. Sabe que a lepra leva a pessoa a uma condição de vergonha, uma condição de humilhação e uma condição de separação. É por isso que o crente não pode aceitar, é por isso que o crente não pode se acostumar a dizer, não, Senhor, está bom assim, não, o crente tem que superar as adversidades, o crente tem que superar as crises, o crente tem que se posicionar. Ontem eu falei sobre Davi chegou no campo de batalha e viu um gigante desafiando, e os soldados tremendo de medo, e Davi se posicionou dizendo, não, aqui neste exército existe um Deus maravilhoso, aqui nesta nação existe um Deus extraordinário, eu vou lutar contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Esse leproso se posicionou. Eu tenho um propósito, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho uma sociedade para influenciar, eu tenho um propósito para cumprir, eu sou um ser completo, eu preciso completar a minha história, eu vou atrás desse Jesus. Nós precisamos superar as crises, nós precisamos superar as adversidades, sejam elas físicas, sejam elas financeiras, profissionais, sejam elas de propósito. Nós precisamos aprender a nos posicionar e superar. Muitos brasileiros e muitos crentes brasileiros, eu costumo dizer que estão apegados à letra do hino nacional, que é maravilhoso, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Muitos crentes com uma visão equivocada de evangelho, dizendo, o Senhor sabe o que eu preciso,
O Senhor conhece a minha lágrima, o Senhor conhece o motivo das minhas lágrimas, o Senhor conhece o que eu estou atravessando. Eu tenho uma boa notícia: Deus sabe muito melhor do que você mesmo o que você está atravessando. Só que Ele está esperando você se posicionar. O texto está dizendo que quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão seguiu Jesus. E quem estava no meio da multidão? O leproso. E o que o leproso fez? Se aproximou de Jesus e adorou Jesus. Olha aqui que o texto está dizendo: e eis que um leproso, aproximando-se, o adorou. Este adorar aqui no contexto semita, no contexto do Oriente Médio, no contexto judeu, é ao se prostrar, ajoelhar e colocar o rosto em terra diante de uma pessoa. Aquele leproso chegou e se ajoelhou diante de Jesus, colocou a boca literalmente no pó do deserto e adorou o Senhor Jesus. Quando ele está adorando o Senhor Jesus, ele está reconhecendo que Jesus é Deus, ele está reconhecendo que Jesus é digno de adoração, ele está reconhecendo que Jesus é alguém que detém poder e autoridade. Por isso, nós precisamos adorar a Deus verdadeiramente, porque o exterior o homem vê. O exterior pode estar dizendo: oh, louvado seja esse Deus maravilhoso. Externamente pode estar cantando, adorando e escorrendo até lágrimas, mas o interior pode estar distante. No interior pode não haver verdade. E o nosso Deus é aquele que sonda e conhece os corações. Ele sonda e conhece a intenção do coração, ele sonda e conhece a verdade do coração. Se a nossa intenção é certa, correta ou não. Então adorar, quando está dizendo que ele adorou, ele estava reconhecendo que Jesus era Deus. Porque lembre-se que no contexto histórico estava havendo uma grande controvérsia. Alguns diziam que Jesus era Deus, que Jesus era filho de Deus, e outros diziam que ele era um impostor. Uns diziam que ele estava apenas atrás de fama. Uns diziam que ele estava apenas atrás de seguidores. Mas os seguidores não era igual hoje, né? Seguidor virtual, era seguidor físico, de carne e osso. Outros diziam que Jesus estava só atrás de dinheiro. Outros diziam que Jesus era charlatão. Nem sei se usam mais esse termo, né? Outros diziam que Jesus era usurpador, enganador. Outros estavam dizendo que Jesus era um falso mestre, um falso profeta. Não mudou nada de lá para cá. É só dar uma olhada nos comentários das pregações, dos cultos. As pessoas dizendo: está aí um pastor que não quer trabalhar, que quer ganhar dinheiro, arrancar dinheiro das viúvas e dos pobres. Está aí esse povo charlatão, esse povo enganador, que fica enganando, acha que o crente é tudo tapado, né? Que crente é tudo ignorante, né? Fica enganando o povo. O povo continua a mesma coisa. As pessoas continuam apontando o dedo, continuam zombando, zombam da família, zombam da Bíblia, zombam das tradições cristãs. As pessoas estão zombando, mas no meio de todo este povo, no meio deste mundo corrompido pelo pecado, com a sua cultura corrompida, com as suas tradições corrompidas, existem pessoas que ainda reconhecem que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Existe ainda um remanescente que adora em espírito e em verdade. Existem pessoas ainda que reconhecem que Jesus é Deus,
que não está vindo num templo apenas, que não está vindo passar tempo juntamente com os colegas ou amigos, que está indo na igreja para adorar aquele que vive e reina para sempre. Então o leproso chegou e reconheceu que Jesus era Deus. No seu conceito, não é para mim, é no seu conceito interno, a resposta é para você. No seu conceito, Jesus é Deus ou não? No seu conceito, Ele tem poder e autoridade nas mãos? No seu conceito, Ele é aquele que morreu, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e disse: me foi dado todo o poder nos céus e na terra. No seu conceito, Jesus é aquele que triunfou sobre o pecado e sobre a morte? No seu conceito, Jesus é aquele que voltará para buscar a sua noiva, para morar com Ele. Ele disse: eu estou indo para junto do meu Pai, e lá eu vou construir moradas, eu vou construir casas, para que aonde eu esteja, vocês estejam, e quando eu terminar esta construção, eu voltarei para buscá-los, para que onde eu esteja, vocês também possam estar. Esse é o seu conceito a respeito de Jesus? Segunda coisa, quando ele adora Jesus, ele está reconhecendo que Jesus é digno de louvor e adoração. As pessoas adoram tantas coisas, mas se negam a adorar a Jesus. Veja quantas evidências nós temos a respeito de Jesus. Evidências literárias, evidências históricas, evidências arqueológicas. Nós temos um vasto repertório da existência de Jesus. E esses dias eu estava escutando aí um cientista brasileiro, num podcast, e ele diz assim: não tem prova suficiente da existência de Jesus, por isso que eu não posso acreditar em Jesus. Daí o entrevistador falou assim: mas você acredita em extraterrestre? Eu acredito. Acredito no extraterrestre de Varginha, lá de Minas Gerais? Acredito. Por que você acredita? Um caminhoneiro encontrou com ele. Então, um testemunho de um homem, um testemunho de um caminhoneiro, não desmerecendo os caminhoneiros, né? Estou falando, o testemunho de um homem é suficiente para um cientista dizer que existe extraterrestre. Agora, 2000 anos de evidência, não é suficiente para crer que Jesus existe. Então essas pessoas dizem: Jesus não é Deus e Ele não é digno de louvor e adoração. Eu não me rendo a esse Jesus, eu não adoro esse Jesus. Mas o leproso, quando ele adorou, ele está dizendo: esse Senhor, esse Jesus é Deus, esse Jesus é digno de louvor, e Ele tem poder nas suas mãos, Ele tem autoridade nas suas mãos, Ele tem poder nas suas palavras. Ele tem poder, aonde Ele chega o ambiente muda, aonde Ele chega o ambiente se transforma. E ele diz assim, versículo 2, e eis que um leproso aproximando-se adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero sim. Jesus disse: não, eu vou pensar no caso. Jesus repreendeu dizendo: você não poderia estar aqui, você é um leproso, você não pode andar junto com as pessoas, você não pode se reunir aos sãos. Jesus não deu uma advertência àquele homem dizendo: se retire daqui, vá para junto dos outros leprosos. Jesus não invocou a lei para repreender aquele homem. Quando Jesus diz: eu quero sim, Jesus está demonstrando o amor por aquele homem. Jesus está demonstrando amor por aquela vida. Jesus está demonstrando compaixão. Jesus está demonstrando o seu desejo em abençoar. Jesus está dizendo: eu estou disposto a mudar vidas e histórias. Então, quando Jesus diz: quero sim,
Veja que coisa maravilhosa. O leproso adora o Senhor. Depois que adora, ele levanta e diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu tenho certeza que o Senhor tem poder de mudar a minha vida, de mudar a minha história. A partir daquela declaração, aquele leproso, primeiramente, ele prova do amor de Cristo para com a sua vida. E não existe coisa melhor para o ser humano do que provar o amor verdadeiro. O amor dos homens falha, o amor dos homens é fraco, o amor dos homens pode não ser sustentado, o amor dos homens pode mudar, pode acabar, mas o amor de Cristo é verdadeiro, o amor ágape, o amor puro, o amor que não precisa de influência, não precisa de condição necessária, condição favorável, é simplesmente amor. Jesus não olhou para tudo que estava acontecendo ao redor, Jesus não olhou para mostrar a lei para aquele homem, Jesus não disse para a multidão: se afastem, eis aqui um leproso. Jesus não disse: eu quero te curar, mas se afaste porque eu não quero pegar lepra. Jesus se aproximou, ninguém podia tocar no leproso, ninguém. Mas Jesus se aproximou e tocou no leproso. O amor de Cristo foi manifesto naquele momento. Segundo, aquele leproso pôde provar da compaixão de Cristo. A principal missão de Jesus é salvar o homem da morte eterna. Jesus veio para derramar o seu sangue para nos purificar do nosso pecado. Essa é a principal missão. Ele veio para livrar a nossa alma do inferno, derramando o seu sangue, se fazendo pecado por nós na cruz do Calvário, se fazendo maldito, porque a lei dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele se fez maldição por nós e foi pendurado no madeiro. Mas não foi apenas isto, ele estava demonstrando a sua compaixão para mudar a história daquele homem. Jesus sabia que aquele homem estava afastado da sua família. Jesus sabia que aquele homem estava afastado da sua condição social. Jesus sabia que aquele homem estava afastado da cidade. Jesus sabia que aquele homem estava jogado fora da cidade, no meio de outros enfermos, numa condição deplorável. Mas Jesus demonstrou compaixão, dizendo: eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida. Jesus quer abençoar. É interessante, eu fico impressionado. Quantas pessoas sofrendo. Esses dias uma pessoa tentou contra a sua própria vida. Nós nos propusemos: nós vamos lá orar. Nós vamos lá. Até conversei com o presbítero Vils, com o irmão Zélio, o pastor Joel, estava tudo certo para ir lá visitar a pessoa. E a pessoa diz: não quero. Tá bom. Essa semana que passou, eu estava conversando com uma pessoa numa situação difícil, casamento difícil, situação financeira difícil, uma vida terrível. E eu falei para essa pessoa dizendo: está tão perto a tua bênção, está tão perto o teu milagre. Venha na igreja, nós vamos orar por você. Venha viver da maneira que nós vivemos, venha encontrar esse Senhor Jesus que nós encontramos. Ele tem compaixão, Ele tem amor, Ele quer te abençoar, Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer te abençoar financeiramente, Ele quer tirar esse fardo pesado que você está carregando, uma vida de aflição, uma vida de angústia, uma vida de opressão. Que coisa terrível o pessoal viver daquele jeito. Jesus quer nos abençoar, a bênção está tão perto.
Jesus mudou a história daquele homem. E o texto termina dizendo que no mesmo instante, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Jesus tem milagres hoje para a nossa vida. Jesus tem milagres hoje para a nossa história. Jesus tem milagres hoje, se nós seguimos os passos desse leproso. Se nesta manhã você reconhecer, vir a Jesus, você já veio. Você não veio ver o pastor Hudson, embora não fosse eu que iria pregar hoje, né? Se você veio ver a irmã Cirei cantar, ela está rouca que pregou ontem, né? Não deu para cantar. Mas eu creio que você veio aqui por causa do Senhor Jesus. Eu creio que você veio aqui porque Jesus está presente nesta casa. Eu creio que você já o adorou em espírito e verdade nesta manhã. Eu creio que nesta manhã você já declarou que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é maravilhoso. Eu creio que nesta manhã você já pediu o seu milagre, dizendo: Senhor, é isto que eu preciso para a minha vida. É isso que eu preciso para a minha casa, é isso que eu preciso para a minha história. Nunca se achegue diante de Deus sem pedir. Adore primeiro, mas não esqueça de pedir. Não esqueça de apresentar. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as dificuldades que você está enfrentando, mas Ele está esperando você dizer: Senhor, é este milagre que eu quero. Quando alguém chegava para Jesus pedir um milagre, o cego chegava para Jesus dizendo: Senhor, o Senhor pode me curar. Tem um pregador que diz que Jesus era brincalhão. Não, nada disso. Que Jesus gostava de tirar uma casquinha das pessoas, dizendo: o cego ia pedir o quê? Não, Jesus está esperando verbalizar. É lógico que o cego queria ver, mas Jesus queria esperar ele pedir. O que você quer? Eu quero ver. O que você quer? Eu quero andar. O que você quer? Eu quero que a minha filha lá em casa seja curada. O que você quer? Eu quero que o meu criado seja curado lá na minha casa. O que você quer? Eu quero que o meu filho seja livre desses espíritos malignos que estão atormentando. Jesus está esperando que você verbalize, dizendo: Senhor, é hoje, é agora. Se o Senhor quiser, tu podes mudar hoje a minha história. Pode mudar hoje este quadro, pode mudar hoje esta situação. E Ele está esperando nesta manhã para derramar o amor dEle sobre a sua vida, para você provar hoje da compaixão que Ele tem por você, para que Ele libere bênçãos extraordinárias sobre a sua vida. Vamos ficar em pé neste momento.